Iniciamos nossas aulas falando sobre um assunto que é muito comum nos processos seletivos, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio, denominado cálculos estequiométricos. Iremos abordar nessa aula do capítulo 20 de sua apostila 6 os casos gerais da estequiometria, bem como as reações que ocorrerem com excesso e reações sucessivas. Para que a gente possa abordar esse assunto, se faz necessário termos em mente alguns conceitos básicos. Para isso, nós iremos começar falando para você sobre as grandezas químicas. Quando a gente fala em alguma coisa em relação a grandezas químicas, nós estamos nos referindo a algum vínculo com a quantidade de matéria, com as unidades que a gente utiliza, com as terminologias mais comuns, como a terminologia mol. Conhecer o significado desses termos é importante porque os fenômenos químicos irão aqui ser representados e para a gente fazer o estudo da matéria só é possível se a gente tiver noção dessas unidades, bem como das grandezas que iremos medir. Como conceitos preliminares, citamos aqui primeiramente o conceito de medida. Bom, medida é um conceito muito simples. A medida dentro da química seria simplesmente uma multiplicação de um número e de uma unidade. Eu pego um número e pego uma unidade e faço esse conjunto. Por exemplo, 2 litros é a medida de volume, 3 horas é a medida de tempo, 22 gramas é a medida de massa. Então, o que nós vamos precisar aqui é simplesmente de um número e de uma unidade. Estaremos diante do conceito preliminar de medidas. Dentro dessas medidas, citamos aqui algumas características, algumas regrinhas básicas, tais como: primeira delas, a unidade pode ser posta no plural, mas o símbolo não. Ou seja, eu falo 1 grama, 2 gramas. Eu falo no plural, mas a terminologia que utilizo para efeito de símbolo permanece a mesma. 1 litro, 2 litros, mas o símbolo continua sendo L. Você percebeu que grama está em minúsculo e L de litro está em maiúsculo? É porque a gente utiliza a letra L maiúscula, porque muitas vezes a gente utilizando o L minúsculo vai confundir. Então, quando eu escrevo, por exemplo, 1 litro, pode acontecer com o minúsculo de confundir com 11. Então, a gente utiliza o litro, excepcionalmente, a letra L maiúscula. Aqui eu coloquei outros exemplos, como, por exemplo, coulomb, hora, joule. Perceba também que existem maiúsculos aqui para coulomb e para joule. Por que isso? Quando nós estivermos fazendo alguma referência ou alguma apologia a algum cientista, a gente vai homenagear alguém, nós utilizaremos em relação ao seu nome uma letra maiúscula, como é o caso que eu estou citando aqui para você. Uma unidade muito conhecida na química é o mol. O nome é mol e o símbolo também. O que é que significa mol? Mol é a unidade de grandeza da quantidade de matéria. Então, quando eu falo em mol, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a um grupo. Por exemplo, quando eu falo em dezena, eu me refiro a 10. Quando eu falo em centena, eu me refiro a 100. Quando eu falo em milhar, eu me refiro a 1000. Na química, o mol, quando se fala em relação a volumes de estruturas gasosas, ele corresponde a um número de 22,4. Isso se nós estivermos diante de uma temperatura 0 graus Celsius e uma pressão de uma atmosfera, que é a pressão nível do mar, também conhecido como CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu também posso afirmar, através de um grupo de 6,02 vezes 10 elevado a 23, a unidade de grandeza, quantidade de matéria mol, vai estar referente a ele. Eu falo 1 mol de átomos, eu estou falando para você em 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Essas informações, esse valor específico, 6,02 vezes 10 a 23, é uma grandeza muito comum, muito conhecida, denominada número de Avogadro. Esse número vai estar muito presente nos nossos exercícios. Então, falou em mol, você vai grafar com letras minúsculas, MOL. Você pode até escrever no plural, né? O plural de unidade de mol é mols. E quando você se referir em volume, a relação de volumes com relação a mol, a gente vai falar o quê? 22,4. Para efeito de volume molar, eu trabalho com 22,4. Para efeito de massa molar, eu vou falar em gramas por mol. Lá no volume eu faço litros por mol, aqui na massa molar eu vou falar em grama por mol. É muito comum encontrarmos um erro clássico, falar que massa molar é massa de 1 mol. Não, isso é incoerente. Massa molar não é isso. Massa molar é uma constante e ela vai relacionar massa com a quantidade de matéria. Agora, a unidade de massa molar é que é grama por mol. Então, se eu falar assim para você, a unidade de massa atômica de algum material, aí sim eu estou me referindo a uma estrutura específica, assim como eu falo litro para volume, grama para massa,
metro para comprimento, quando eu estiver trabalhando com massa atômica e especificamente procurando uma referência para ela, eu vou ter que adotar alguma coisa. Na química nós adotamos o isótopo do carbono 12. Nós pegamos um carbono, dividimos em 12 partes, esse isótopo cujo número de massa é 12. Dividimos o carbono em 12 partes e 1/12 do carbono 12 vai ser para nós a unidade de massa atômica. Então, se eu falar assim para você, o elemento X possui 20 unidades de massa atômica. Estou querendo dizer para você que ele é 20 vezes mais pesado do que 1/12 do átomo de carbono. Então, quando eu me referi à massa molar, ela é uma constante que relaciona massa com quantidade de matéria. Qual a sua unidade? Grama por mol. Essa unidade ela não vai servir como definição de massa molar, deixa bem claro isso. Por quê? Unidade de massa é grama, unidade de massa atômica é U. Então são coisas distintas. Eu tinha falado agora anteriormente sobre o número 6,02 vezes 10 a 23, lembram-se? Eu falei para você que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Vamos, esse número é um número grande? É muito grande. O número de Avogadro, também conhecido como constante Avogadro, é como se eu tivesse o número 6 acompanhado de 23 zeros à sua direita. É um número muito grande. E o que é que ele significa? Ele significa a quantidade de matéria. Se eu digo assim para você, 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. 2 mol, 12,04 vezes 10 a 23 átomos. 3 mols, 36,06 vezes 10 a 23 átomos. A quantidade de matéria é o mol e a constante de Avogadro, moléculas por mol, átomos por mol, prótons por mol, elétrons por mols, etc. Ok? Então, dentro dessa visualização que a gente acabou de citar para você, nós damos os primeiros passos no tocante ao entendimento da estequiometria. Alerto, esse assunto é de extrema importância. Nós trabalhamos com as leis de Proust e leis de Lavoisier, que seriam as leis de proporção e lei de conservação das massas, que será muito comum nos nossos exercícios, e eu convido a você, a partir de agora, efetuarmos alguns exercícios. Praticar algumas situações para que você possa entender a utilização desses termos que eu acabei de te apresentar. Determine quantos átomos de hidrogênios há em 5 mols de água. Bom, para começo de conversa, a água está aqui, H2O. O que é que nós temos numa molécula de água? Nós temos 2 átomos de hidrogênio e temos 1 átomo de oxigênio. Quantas moléculas existem em 5 mols? 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? 5 mol, você vai ter quantas moléculas? Você vai pegar o 5 e multiplicar com 6,02, tá? 6,2 vezes 5 vai dar 31. 31 vezes 10 a 23 moléculas. Tá bom? 31 vezes 10 a 23 moléculas. Vanks, deixa eu te perguntar uma coisa. Já terminou o exercício? Não, amigos. O que ele pediu para você? Ele pediu, aqui vai dar 30,1. 30,1. Ele pediu para você 30,1. Calcular quantos átomos de hidrogênio. Bom, qual é o raciocínio aqui, a conclusão? Você não tem 30,1 vezes 10 a 23 moléculas? Tem. Em cada molécula, você tem quantos átomos de hidrogênio? Cada molécula de água. Cada molécula de água, você tem 2 átomos de hidrogênio, não é? Ó, vai ficar 30,1 vezes 10 a 23, vezes quanto? Vezes 2. Porque em cada molécula de água, você tem 2 hidrogênios. Então, a sua resposta seria 60,2 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Repetindo o que eu fiz. Eu peguei a molécula de água, olhei para ela e vi que tem 2 átomos de hidrogênio. Tá aqui. Peguei 1 mol. 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 5 mol, 30,1 vezes 10 a 23. Eu multipliquei 6,02 com 5. Se tenho 30,1 vezes 10 a 23 moléculas, e eu sei que tem 2 átomos de hidrogênio em cada uma, multipliquei 30,1 com 2, fica 60,2 vezes 10 a 23. Letra B diz assim:
Quantos mols de água há em uma amostra contendo 72 gramas de água? Lá nos dados, a gente está vendo aqui, ó, que a molécula de água, 18 gramas por mol. O que significa 18 gramas por mol? Quando eu digo que a água corresponde a 18 gramas por mol, eu vou fazer tudo por regra de 3. Ó. 18 gramas corresponde a quantos? Quanto? 1 mol. E 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. 18 gramas nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Qual é a massa que ele te deu? 72. 72 gramas vai ter quanto? X. Observe que aqui a lei de Proust vai estar o tempo inteiro, a proporção. Esse tipo de exercício, normalmente a gente faz assim, ó, cruzando. Mas eu aconselho você não fazer assim. Como é que você quer que eu faça, Vanks? Tente usar a forma de observação que vai te permitir olhar aqui e vai ver o seguinte. De 18 para 72, o que é que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Se você fizer assim, você ganha muito tempo, em vez de você ficar fazendo 72 vezes 6,02. Depois pegar esse resultado e dividir por 18. Se você olhar aqui, ó, 18 para 72, você multiplicou por 4. Se você multiplicou por 4, a sua resposta vai ser o quê? 4 vezes quem? 6,02 vezes 10 a 23. Então, como é que eu vou fazer aqui? X igual a 24,08 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos mols? 4 mols. De onde é que você tirou isso aqui, Vanks, do 4 mol? Da hora que eu pedi para você fazer aquela continha ali, ó. 4 mol. Qual continha? Aqui, ó. 18,72. Você podia fazer mais curtinha ainda. Porque aqui eu quis te mostrar o número de moléculas. Com relação ao mol, você podia fazer assim, ó. 18 gramas, 1 mol. 72 gramas, X. X igual a 4 mol. Aqui eu tenho o número de mols. E aqui eu tenho o número de moléculas. Quanto mais exercício a gente puder apresentar para você, melhor. Quantos átomos de oxigênio há em uma amostra contendo 36 gramas de água? Eu vou pegar o gancho lá da primeira. Lá na primeira, eu tenho assim, ó, H2O. O que é que nós temos aqui? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. E aí? 18 gramas corresponde a quem? Da água. 6,02 vezes 10 a 23. Corresponde a 1 mol. Não é? 1 mol. 36 gramas corresponde a quantos mols? 2. Você tem 2 mol. Quando você tem 2 mol, você tem 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui vai dar quanto? 12,04 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Se você estivesse perguntando quantos átomos de hidrogênio seria, você tinha que pegar esse 12 e multiplicar por 2. Por que você está multiplicando só por 1? Porque na molécula de água você só tem um átomo de oxigênio. Tá? Lá em cima, na letra A, nós trabalhávamos com hidrogênio. O que é que a gente teve que fazer? Nós tivemos que multiplicar por 2. Aqui eu multipliquei por 1. Por quê? Multipliquei por 1 porque o oxigênio é o único na molécula de água, apenas 1. Quando a gente vai no mercado, se a gente for comprar leite, a gente usa o litro como referência. Se a gente for comprar carne, a gente utiliza o quilograma como referência. Se nós formos numa loja de tecidos, a gente vai usar o metro como referência. E na química, qual a referência que a gente usa? Na química, a gente utiliza como referência a unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Unidade de massa atômica, meus amigos, é uma referência. Assim como eu digo 5 litros, quando eu digo 2 quilômetros, 3 metros, eu vou utilizar a unidade de massa atômica como referência. Qual a referência que a química adotou? Nós sabemos que as medidas na química elas são de grandes
números, né? Quer seja para mais, quer seja para menos. Por exemplo, quando eu falo no mol 6,02 vezes 10 a 23, estou falando de um número enorme. Mas se eu falar assim, qual a massa de um átomo de hidrogênio, qual a massa de um átomo de carbono, eu vou verificar que as massas deles são muito pequenas. Eu tenho que ter alguma referência para eu trabalhar. O que a química utilizou? Bom, o que a química utilizou através da IUPAC, União Internacional de Física Pura e Aplicada, foi adotar o átomo de carbono como a nossa referência para a unidade de massa atômica. Como assim, Vanks? Você pegou o átomo de carbono, você for lá na tabela, o átomo de carbono é assim, ó. Isso aqui é o seu número atômico, 6, e aqui é o seu número de massa, 12. Pegou-se o átomo de carbono, o isótopo 12, e dividiu essa criança em 12 partes. É como se você tivesse pego uma pizza e dividido em 12 partes. Pega o carbono. Isso aqui está sem escala, viu? Não vai ficar rindo aí da minha divisão, não. Eu sei que você está achando interessante porque é tudo certinho, né? Nossa, como o Vanks tem coordenação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você pegar uma parte dessa, 1/12 desse átomo de carbono aqui, ó, você vai chamar isso aqui de unidade de massa atômica. Ah, entendi. Se eu disser assim, o elemento X tem 30 U. X tem uma massa atômica 30 U. Qual o significado? Ele é 30 vezes mais pesado do que 1/12 do átomo de carbono. O Y 50U. Qual o significado? O Y tem uma massa 50 vezes maior do que 1/12 do átomo de carbono. Então, quando eu falar em 1/12 do átomo de carbono, é a nossa referência para efeito de quê? De massa atômica. Ele é o átomo padrão. O carbono do isótopo 12 é o que a gente vai trabalhar. Normalmente, nós iremos encontrar essas informações através de quê? Da utilização do símbolo U. Esse U é a unidade de massa atômica, tá? Determinação da massa atômica de um elemento químico. Vanks, como é que a gente faz para descobrir a massa de um único elemento? Amigos, os átomos, eles apresentam isótopos. Os átomos apresentam isótopos. Aí você poderia me perguntar, o que é que são isótopos? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico. Então existem átomos que possuem formas diferentes de se apresentar. Por exemplo, você tem 3 tipos de hidrogênio, tá? Aí o que você faz para fazer a massa? Você verifica qual é o comportamento dele no tocante, como é que ele se apresenta na natureza, faz um percentual. Seja mais claro. Bom, aqui eu peguei o neônio como exemplo. O neônio é formado por 3 isótopos. O isótopo 20, o isótopo 21 e o isótopo 22. Qual é a massa atômica? Quando a gente vai lá na tabela periódica, a gente não encontra na massa um número exato. A gente encontra no número atômico. O Z, a quantidade de prótons, ela não muda, mas o número de massa, muitas vezes a gente encontra o número lá, 32,491. Por que aparece esse número decimal? Esse número decimal aparece porque a gente tem que fazer um cálculo para descobrir as massas dos átomos desses elementos que são colocados lá na tabela. Deixa eu te falar como é que você vai fazer. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o número de massa e multiplicar com a sua porcentagem. Então, como é que ia ficar com o caso do neônio aqui? Olha aqui, neônio vai ser igual, primeiro, 20 vezes, qual é a porcentagem? 90,92. Mais 21 vezes 0,26. Mais 22 vezes 8,82. E você vai dividir isso aqui por 100. Vanks, por que você vai dividir por 100? Eu vou dividir por 100, meus amigos, porque eu estou trabalhando com porcentagem. Então, como é que vai ficar isso? Deixa eu calcular aqui para você. Vamos pegar aqui a calculadora, vai ficar 20, que multiplica 90,92. Isso aqui vai me dar 1818,4. 1818,4. Mais 21 vezes 0,26. 21,26 vezes 0,26, vou encontrar 5,46. 22 vezes 8,82. Isso aqui vai me dar 194,04.
Tudo isso dividido por 100. Como é que vai ficar isso? Vamos somar. 1818,4, 5,46, 194,04. Isso aqui tudo eu vou dividir por 100. Quando eu dividir isso aqui por 100, eu vou encontrar 20,179. Então, quando você for fazer o cálculo de qualquer elemento com relação à sua massa atômica, verifique quais são os índices que ele se apresenta na natureza. É muito simples você fazer. O valor da massa atômica ele vai ser aproximado. Na hora que a gente vai trabalhar com os exercícios, normalmente os autores deixam alguns valores arredondados para nós, tá? Olha aqui essa segunda atividade para a gente praticar. Considerando as massas moleculares a seguir, H1, oxigênio 16 e carbono 12, calcule as massas moleculares. Isso aqui é para você treinar o seguinte: quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Então vai ficar 2 vezes 1 mais. Oxigênio é quanto? 16. Então a massa da molécula de água vai ser 18 unidades de massa atômica. Na letra B eu tenho C6H12O6, que é a glicose. Como é que ia ficar isso? 6 vezes 12 somado com 1 vezes C6, ó, 6 vezes 12, somado com 1 vezes 12, mais, somado com quem? Quantos hidrogênios, quantos oxigênios nós temos? 6. Quanto que ele vale? 16. 6 vezes 12 vai dar 72. 12 vezes 1 vai dar 12. 6 vezes 16 vai dar 96. 72, 84, 90, 180. Na letra C, o dióxido de carbono. Como é que você faria? 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 12 mais 32. Isso aqui vai dar 44 unidades de massa atômica. C4H10, amigos, é o gás de cozinha, também conhecido como gás butano. Ficaria 4 vezes 12, é só olhar os dados lá, mais 10 vezes 1. Isso aqui vai ficar 48 mais 10, eu ficaria com 58 unidades de massa atômica. Então, esses conceitos iniciais que a gente apresenta para você aqui, são aqueles que você vai precisar o tempo inteiro para os cálculos estequiométricos. Quais são as leis mais importantes para nós? Proust e Lavoisier. Tudo se faz, você vai observar, na maioria dos casos, através de regra de 3, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido esses primeiros conceitos, para que a gente possa, ao longo das nossas aulas, trabalhar os exercícios de estequiometria e não sentir dificuldade. Estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Fique à vontade.